Bom dia, nono ano. Então, estamos começando uma nova quinzena. Espero que estejam todos bem. Neste vídeo, eu vou retomar alguns conceitos, explicar alguns detalhes que vocês vão precisar para entender bem como que funciona a resolução da equação do segundo grau. Num próximo vídeo, eu vou fazer a resolução, então, dos exemplos, ok? Num primeiro momento, o que nós precisamos fazer é identificar os coeficientes. Então, esta aqui é a forma geral da equação. Essa é a fórmula de Bhaskara que eu utilizei lá no arquivo em PDF para fazer a resolução para vocês e vou utilizar agora também no vídeo, mas ela também pode ter este formato aqui. Lembrando que é a mesma coisa, tá? A única diferença é que nesse formato aqui eu tenho o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dentro da raiz, e nesse formato eu tenho o delta dentro da raiz, sendo que o delta é exatamente o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, a diferença entre esses dois formatos é que neste aqui, primeiro eu resolvo esta parte. Então, primeiro eu substituo aqui o valor do B, do A, do C e resolvo o valor do delta. Depois que eu vou entrar com essa outra parte, daí eu substituo o B, o valor do delta, que eu já encontrei anteriormente, e o A. Eu tenho que fazer, então, a conta em duas vezes, primeiro esse pedacinho e depois o restante. Nesse formato, que é o que eu vou utilizar com vocês, eu já faço tudo junto, tá? Então, eu escolho trabalhar desta forma porque eu acho que fica mais fácil para vocês acompanharem. Então, nessa situação aqui, eu tenho que A é igual a 1 negativo. Esse sinal acompanha, faz parte, porque eu tenho menos 1x ao quadrado aqui. Então, o coeficiente, o númerozinho aqui na frente, é o menos 1. O B é 2, positivo. Não preciso colocar o sinal de mais, porque se não tem sinal, ele é positivo. E o C, então, é o 10 negativo. Lembrando que o coeficiente A é o valor que acompanha o x ao quadrado, o coeficiente B é o valor que acompanha só o x, então só o termo com x, e o coeficiente C é o termo que não tem o x, que não tem a minha letra, certo? Fiz esses coeficientes. Agora, eu vou substituir na fórmula. A fórmula vai ser sempre esta, ela não muda. A única coisa que muda são os valores que eu vou colocar dentro dela, conforme quem? Conforme esses coeficientes que eu vou encontrando. Então, vai ser sempre menos b, e eu tenho que tomar bastante cuidado com esse sinal de menos aqui na frente, mais menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4, vai ser sempre esse menos 4 aqui, porque ele não muda, ele está na fórmula, o que muda é o valor do A e do C e do B, dividido por 2 vezes o A, vai ser sempre esse 2 aqui multiplicando o A, ok? A única coisa que vai alterar, então, é os valores do A, do B e do C que eu vou substituindo dentro dela. Então, eu tenho lá, x é igual a menos da fórmula, valor do B, que é 2, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, então, 2 ao quadrado,
menos 4 vezes o valor do A, que é um negativo. Como o valor do A que eu vou substituir é negativo, eu vou usar o parênteses para quê? Para separar o sinal do valor que eu estou substituindo da operação que a fórmula me indica. A fórmula manda eu fazer uma multiplicação. Só que eu vou multiplicar o quê? Um valor negativo. Então, para não confundir o sinal do valor que eu estou substituindo com a operação que indica na fórmula, eu vou usar o parênteses. Vezes mais quem? Vezes o C. O C também é negativo, então também vou colocar o parênteses para não fazer confusão de operação que a fórmula me indica com o sinal do valor que eu substituí. Tudo isso é dividido por 2 vezes o valor do A. Então, 2 vezes menos 1 novamente, de novo, parênteses, para separar o que eu tenho que fazer, que a fórmula me indica, do sinal do valor, ok? Se fosse substituir aqui, é a mesma ideia. Primeiro eu resolvo o delta, correto? Então, eu tenho b ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A, que é 1 negativo, vezes o valor do C, que é 10 negativo. Daí, eu vou resolver toda essa parte, vou chegar em um valor único para o delta aqui. E daí, o que eu vou fazer? X igual a menos o valor do B, mais ou menos o valor que eu encontrei resolvendo esse delta, dividido por 2 vezes 1 negativo, que é o valor do A. Então, qual é a diferença? Eu resolvo essa partezinha aqui separada primeiro. Só isso, ok? Próximo exemplo. O meu A vale 1, porque eu tenho 1x ao quadrado aqui. O B é 0. Gente, tome muito cuidado com isso. Eu vi alguns de vocês fazendo isso nos exercícios que me encaminharam nesta última quinzena, na quinzena anterior. Esse 5 não está acompanhado do x. Ele é o segundo termo que aparece, sim. Só que ele não tem o x, então ele não é o B. Não tem um termo com x, então o B é igual a 0. Esse termo aqui, menos 5, é um termo que não tem x, então ele é o C. Tomem muito cuidado, não é porque ele é o segundo que aparece que ele é o C, que é o B. Ele pode ser o C, sim, se não tiver o B. Então, aqui, menos. Vamos arrumar aqui, que ficou um pouquinho. Então, C igual a 5, negativo. Ah, e agora o B é 0. Como que eu faço para substituir? É normal. No lugar do B, eu vou colocar o 0 agora. Só isso? Então, eu tenho lá, x é igual a menos 0, mais ou menos a raiz de quem? De 0 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 5, negativo. Ah, só porque é 0 não faz mal. Substituir o 0. O 0 é o valor do B. 2 vezes quem? 2 vezes o valor do A, que é 1. Certo? Aqui, terceiro exemplo. O A é igual a 2. O B é igual a 1 negativo, porque eu tenho menos x. E o C, então, é igual a 0, porque eu não tenho um termo aqui sem o x. E agora, mesma coisa. Tá? Eu vou substituir normal. É menos o valor do B, então eu tenho menos da fórmula. O valor do B agora é 1 negativo. Então, eu tenho que aparecer os dois negativos, o da fórmula, que já está lá, e do valor do B que eu substituí. Então, eu uso parênteses nesse momento. Mais ou menos a raiz de quem? B ao quadrado. B ao quadrado, então, é 1 negativo ao quadrado. É todo o B elevado ao quadrado. É o 1 negativo elevado ao quadrado, não é só o 1. Senão, não estou substituindo o valor do B e colocando ele ao quadrado. Estou colocando só uma parte ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor do A.
Quando eu for resolver uma situação como esta aqui, o que acontece? Normalmente nós fazemos o quê? Resolvemos o que está aqui dentro primeiro, né? Deixa esse valorzinho aqui de fora, que não tem nada para resolver, e vai resolvendo a potência, as multiplicações, essa multiplicação aqui embaixo. Quando isso aqui acontece, eu preciso resolver essa multiplicação também nessa etapa. É menos vezes menos que vai ficar mais. Então, aqui será um positivo mais ou menos o resultado de um negativo ao quadrado, menos, aqui vai dar 4 vezes 2 vezes 0, 0, certo? Eu resolvo esse sinal também. Tá? Então, na hora de substituir, vão ser sempre isso daqui, tá? Esses valores que aparecem aqui, o 4, o 2, os sinais, tudo que está na fórmula, só no lugar de cada letrinha eu vou colocar os respectivos valores que eu encontrei, os coeficientes que eu tiro da onde? Da equação. Então, em cada equação eu substituo valores diferentes. E se um deles é 0, não faz mal, substitui igual. Tá? Vai colocar o 0 no lugar dele porque o valor dele é 0. Então, próxima parte. Lá naqueles conceitos que eu passei para vocês, também diz o seguinte: quando delta maior ou igual a 0, tem lá duas possibilidades. Quando delta menor do que 0, eu fiz uma a uma aqui para explicar. Essa parte é uma imagem que eu tirei do livro de vocês. Daí, eu complementei, porque no livro ele trabalha formas diferentes de resolver quando eu tenho a equação incompleta. Então, quando eu tenho b igual a 0, c igual a 0, existem várias formas de resolver a equação do segundo grau. Tá? Dadas as circunstâncias, eu vou trabalhar apenas a fórmula de Bhaskara, apenas um método, porque este método resolve qualquer situação. Porque senão vai ter um método que eu uso para resolver quando b é igual a 0. Vai ter outro método que eu uso para resolver quando c é igual a 0. É muita coisa. Tá? Então, neste momento, eu preferi encurtar e reduzir realmente, tá, para um método só que resolve qualquer situação, que é usar a fórmula. Quem sabe, depois que retornarmos, talvez a gente veja as outras formas. Daí, quando a gente voltar, a gente vê como fica e decide o que fazer, certo? O delta maior do que 0 quer dizer o quê? Que aquele valor que eu resolvo dentro da raiz, lá, né, que é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, esse aqui, esse resultado disso aqui, deu maior do que 0. Qualquer valor maior do que 0. Tá? Quando isso acontece, eu encontro duas raízes diferentes. Como assim duas raízes? Quando nós resolvíamos lá a equação do primeiro grau, 2x menos 2 igual a 6, por exemplo. Eu trabalhava essa equaçãozinha aqui, né? E chegava em um único resultado possível para esse valor de x. Esse resultado aqui é o quê? É um valor que torna essa minha igualdade verdadeira. Então, se eu substituo esse 4 aqui dentro, eu tenho 2 vezes 4 menos 2 tem que dar 6. 2 vezes 4 é 8, que menos 2 vai dar 6. Então, esse valor que nós encontramos para o x é um valor que torna a igualdade verdadeira. No caso da equação do segundo grau, eu sempre vou encontrar dois valores que tornam a igualdade verdadeira. Por isso que nós teremos, então, x' e x2'. Tá? Porque nesta fórmula aqui, nós temos lá que x é igual a menos b, mais ou menos o resultado que sai aqui dessa raiz, dividido tudo por 2 vezes o a. Então, é menos b mais esse resultado, dividido por 2 vezes a, e menos b menos esse resultado, dividido por 2 vezes a. Eu tenho dois resultados diferentes. Então, nós fazemos um x' e um x2'. Esses valores são chamados de raízes da equação. Essa aqui é a raiz desta equação do primeiro grau. X' e x2', então, serão as raízes encontradas para a equação do segundo grau. Ok? Sempre que esse valor aqui dentro
for maior do que zero, eu encontro duas raízes diferentes. Então, aqui vão ser dois números diferentes. Pode ser um positivo e um negativo, pode ser os dois positivos, dois negativos, um deles ser zero e o outro ser positivo ou um negativo, desde que sejam duas diferentes. Quando esse valor for igual a zero, então, quando essa raiz der zero aqui dentro, der zero, as duas raízes vão ser iguais. Por quê? Eu vou ter o menos o valor do b mais ou menos zero, porque a raiz quadrada de zero é zero, dividido por 2 vezes a. Mais ou menos zero aqui não vai mudar o meu resultado, certo? Por isso que eu vou ter dois valores iguais. Daí, o que acontece? Eu vou chegar no mesmo valor para o x' e para o x duas linhas. Preciso fazer os dois cálculos? Preciso, para ter certeza que estou fazendo direito. Tá? Para que serve essas orientações aqui, então? Para vocês terem uma noção se estão fazendo certo. Ah, aqui dentro deu maior do que zero, então eu tenho que achar dois números diferentes. Opa, não achei dois números diferentes, eu estou com algum problema, alguma coisa eu fiz errado. Aqui dentro deu igual a zero, mas então eu não cheguei em duas raízes iguais, não deu o mesmo número, alguma coisa eu fiz errado. Tá? É um norteador para vocês terem uma ideia do que vão encontrar como solução. Quando esse valor for menor do que zero, a equação não tem raízes reais. Por quê? O que significa o delta menor do que zero? Significa que dentro da minha raiz eu tenho um valor negativo. E nós já vimos que no estudo das raízes, quando eu tenho uma raiz de índice par, que é o caso da raiz quadrada, e o valor dentro dela é negativo, eu não tenho uma solução dentro do conjunto dos números reais. Por isso que ele diz, a equação não tem raiz real, porque não existe nenhuma solução dentro do conjunto dos números reais para essa equação, porque não tem como eu resolver isso aqui dentro do conjunto dos números reais. Então, quando isso acontece, a gente usa esse símbolo aqui para solução. Solução igual ao conjunto vazio. Essa bolinha, esse zero cortado, representa o conjunto vazio. Por quê? Porque não tem uma solução. Aqui nós temos mais duas situações que podem acontecer. Quando b for igual a zero, eu sempre vou encontrar duas raízes com valores opostos. O que são valores opostos? São valores que estão à mesma distância do zero, mas em lados contrários da minha reta numérica. Então, por exemplo, um negativo e um positivo, são valores opostos. Então, quando o b for zero, é isso que vai acontecer. Eu vou encontrar aqui o mesmo número, só que com sinal trocado, um positivo e um negativo. E quando o c for igual a zero, uma das raízes será igual a zero também. Quando eu resolver esses exemplos, eu vou explicar essas situações aqui, conforme eu for resolvendo os exemplos, ok? Daí talvez fique um pouco mais claro isso para vocês. Isso aqui, como eu já disse, serve para quê? Para vocês terem uma noção se estão fazendo corretamente ou não, se estão seguindo o caminho certo ou não. Essa solução que eu achei está certa, pelo menos está perto do que deveria ser, como que eu vou saber? Isso me norteia, ok? Eu espero ter esclarecido bem esta primeira parte. Vou encerrar este vídeo aqui para que ele não fique muito extenso. No próximo vídeo, então, eu explico os 5 exemplos que aparecem lá naquele arquivo em PDF que encaminhei para vocês. Então, até o próximo vídeo. Não deixem de assistir.